de Levítico. Vamos estudar, primeiro apresentando ele, o que é o livro de Levítico e suas particularidades. O autor é Moisés e a data de seu acontecimento é 440 a 1410 a.C. e num período da passagem do povo de Israel pelo deserto, nós vemos então este livro. Qual é o personagem central? Fala o destaque do sumo sacerdote. Por mais que nós vamos ver toda a história das leis, do tabernáculo, das instituições, o personagem central é o sumo sacerdote. O que nós aprendemos com isso? O conceito do pecado, do sacrifício e a expiação. Então Deus cria um sistema de expiação para o pecado. Até então não havia detalhes de como deveria ser feito a expiação. Havia sim altares, sacrifícios, mas sem uma orientação. Tudo vem lá de Adão, principalmente quando o seu filho então faz a primeira apresentação de um sacrifício, onde é que é aceito por Deus. Então nós paramos aqui com a ideia agora do que Deus quer para o povo e onde é que ele implanta então todo um sistema. O versículo-chave é Levítico 11, 44 e 45, porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo, e não vos contaminareis com nenhum réptil que se arrasta sobre a terra. Porque eu sou o Senhor que vos fiz subir da terra do Egito, para que seja vosso Deus e para que sejais santos, porque eu sou santo. O livro de Levítico tem um propósito de chamado à santidade. Mais que um livro de leis, Levítico é um livro que Deus revela mais o seu caráter santo e da consequência que essa santidade tem na vida do seu povo. Então o livro, ele aponta, ele mostra, ele leva a um chamado do Senhor para santidade, serviço e adoração, base de qualquer relacionamento com Deus. Isso continua sendo base para nós hoje. Não tem como servir a Deus e esquecer da santidade. Não tem como ser santo e esquecer de adorá-lo. Não tem como adorar a Deus e esquecer que tem que ser santo e servir a Deus. São essas três bases intrínsecas que Deus já deixa para nós como um legado. Então, ler o livro de Levítico nos aponta para essa situação. Vemos no livro de Levítico um manual de liturgia, é um livro normativo, tá? Ele traz as condutas, as ações e a reação cerimonial. Então, por isso que muitas vezes é tão confuso ler tantos detalhes. Mas se você ter em mente que é um livro normativo, está mostrando a um povo que está sendo formado e forjado as normas que eles deveriam ter de condutas, ações e reações cerimoniais. E lembrando que Levítico de 1 a 9, ele é uma regulamentação da lei que está exposto em Êxodo 25 a 40. E do Levítico 8 e 9, também nós podemos ver o sacerdócio de Êxodo 29 se transformando numa liturgia de ordenação sacerdotal. Pense bem, uma lei é criada, tá? Mas depois ela precisa ser regulamentada. E essa normatização nós vemos então em Levítico. Deus põe a lei lá em Êxodo e agora ele regulamenta. Rapidamente fazendo um paralelo entre Levítico e Hebreus. São dois livros que se convergem, são dois livros que traçam um paralelo. Em Levítico, Moisés é o líder. Em Hebreus, Cristo agora é o centro, é o líder do seu povo. Em Levítico, os sacrifícios são variados, eles são diversos. Para cada pecado, para cada situação, tem uma forma de sacrifício. Em Hebreus, Jesus é apontado como o único e definitivo sacrifício. Em Levítico nós vemos um sacerdócio de linhagem aarônica. Agora em Hebreus o sacerdócio é messiânico. O Levítico aponta que o sumo sacerdote,
que agora começa a atuar como o interlocutor entre Deus e o homem, é aquele que fala com Deus, é aquele que se apresenta, aquele que faz pelo povo, apresentando Deus. Ele é imperfeito, ele precisa fazer sacrifícios pelos seus pecados, para poder assim então fazer aquele sacrifício pelos outros. Tanto que o sumo sacerdote, quando ele ia entrar então no Santo dos Santos para fazer o sacrifício, a expiação anual, ele tinha que estar santificado, senão ele morria no ato. Agora nós vemos então em Hebreus que Jesus é perfeito, é um sumo sacerdote perfeito, sem pecado. E como nós vemos isso antes de Jesus? Como as pessoas podiam ser salvas antes de Jesus? Porque antes do Espírito Santo habitar nos salvos, qual era o recurso para ser santo? É isso que o livro de Levítico mostra, como era possível ser salvo antes de Jesus. Antes do Espírito Santo habitar nas pessoas, qual era o recurso para ser santo? Mais que um livro de leis, o livro de Levítico é um livro em que Deus revela mais o seu caráter santo e da consequência que essa santidade tem na vida do seu povo. Nós podemos ver em Levítico algumas palavras-chave: sacrifício 42 vezes, sacerdote 189 vezes, sangue 86 vezes, santo 87 vezes, expiação 45 vezes. O livro de Levítico, nós podemos ver que Gênesis, ele fala do homem perdido. Êxodo fala do homem redimido. E de Levítico, o homem cultuando a Deus. A lei de Deus. Nós vamos ver aqui no livro de Levítico a expressão do caráter santo e moral de Deus. Nós vamos ver 3 leis. A lei moral, que são os 10 mandamentos, são leis apresentadas para todos e em todos os lugares, em épocas. Ele é atemporal. Foi naquela época e continua sendo para nós hoje. É uma lei moral, né? A lei cerimonial. Nós vemos rituais e cultos, tá? E as leis civis ou judaicas, que são regras sociais e cerimoniais. A lei cerimonial e as leis civis ou judaicas, elas são ligadas a aspectos e circunstâncias da época. As cerimônias foram criadas para o culto no tabernáculo e no templo, e as leis judaicas ou judiciais guiavam Israel, então, como nação de Deus. Levítico versus Hebreus. Hebreus é par de Levítico. A carta aos Hebreus informa os crentes como a obra de Cristo supera todos os rituais do Antigo Testamento, tanto a salvação quanto a purificação. O sacrifício de animais cumpria 2 propósitos. Primeiro, simbolicamente o animal tomava o lugar do pecador e pagava a pena pelo seu pecado. Segundo, a morte do animal representava uma vida doada a fim de que outra vida pudesse ser salva. Se você não perder esse propósito, você vai ficar ciente de que todos os sacrifícios tinham esse propósito: tomar o lugar e dar a vida. Se você tirar isso, olhar simplesmente como uma morte de um animal, perde o propósito daquilo que Deus instituiu e no qual Jesus depois cumpre.